Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um canal aqui da Betânia Céu Azul. Isso mesmo, meu nome é Rafael e hoje nós vamos ter aqui mais um culto online, né? Nós vamos falar sobre as palavras de Deus, lições que nos edificam. Mas antes eu quero convidar você a curtir o nosso canal aqui, a nossa página no Facebook. E não só fazer isso, eu quero convidar você também para estar se inscrevendo no canal, no YouTube, deixar o seu like e se puder também compartilhe o vídeo. O Facebook você pode compartilhar o vídeo enquanto assiste, inclusive fora do aplicativo, e o YouTube ainda não dá para fazer isso, exceto se você tiver o Premium, mas já vai compartilhando aí para o pessoal o vídeo do culto, vai curtindo, deixando a sua mensagem aqui no chat, ou se você estiver vendo depois, deixa o seu comentário aqui no nosso canal. E agora eu quero convidar todos vocês para estarem, louvando o nome do Senhor, acompanhando o grupo de louvor. Até daqui a pouco com a palavra de Deus. Deus abençoe. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar, o Senhor me tocar, o Senhor me tocar. Então, pessoal, vocês aí acompanharam, os nossos louvores, o nosso grupo de louvor cantando. E agora a gente vai para a parte da palavra de Deus. A gente aqui no canal está com uma série que foi pensada, que foi idealizada pelo nosso amado pastor Jefferson, que deu abertura semana passada aqui nessa série. E hoje eu estou com essa incumbência de continuar
essa série que tem o nome de As Palavras de Deus, Lições que Edificam. Então, assim como foi no ano passado, que a gente teve a série, né, dos encontros com Jesus, hoje nós temos a série As Palavras de Deus, Lições que nos edificam. Então aí durante um bom tempo nós vamos estar falando sobre este tema, não só no culto online, mas também nos nossos cultos presenciais, e isso é muito interessante. E é um título que leva a gente a pensar, porque ele começa falando sobre as palavras de Deus, né? E onde que a gente começa a encontrar as palavras de Deus? O Jota na semana passada falou sobre Deus falar. E a gente encontra a palavra de Deus justamente na Bíblia, que nós, né, gostamos de chamar de a palavra de Deus. Ou seja, as palavras de Deus estão nas Sagradas Escrituras. Estão na Bíblia Sagrada. Se você quer saber como Deus pensa, se você quer saber aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que Deus quer que a gente faça, é só ir na palavra de Deus, é só ir na Bíblia e pesquisar. É só ir na Bíblia e ler. É isso mesmo que a gente encontra, é lá que a gente encontra as palavras de Deus. E é muito interessante que esse título das palavras de Deus, lições que nos edificam, linka com aquilo que a palavra de Deus ela faz. A palavra de Deus, nela nós encontramos as palavras de Deus, mas nós encontramos também diversas parábolas e histórias de diversas pessoas, personagens históricos. E dessas histórias, dessas palavras, dessas leis, dessas parábolas, nós podemos tirar lições para a nossa vida, né? E o que significa lição? O que é uma lição? Como entender o que é essa palavra? Lição, geralmente, é aquilo que você aprende logo após ouvir uma história, ou uma palestra, ou então depois de assistir um filme. Eu acho que muitos aqui já devem ter visto, por um exemplo, o desenho do He-Man, né? Que é um desenho aí um pouco jovem há mais tempo, que tinha no final do desenho os conselhos do Príncipe Adam, que ele falava com a gente o que ele aprendeu com o episódio, que era a lição do episódio, e o que era para os coleguinhas, para os amiguinhos fazer e não fazer, né? Ou seja, geralmente toda história tem a sua lição, né? Como por um exemplo, o tema de Vingadores Ultimato é sacrifício. E recentemente nós tivemos, né, a série da Wanda no Disney Plus, onde o tema era a superação do luto. Ou seja, a lição de uma história era a lição do sacrifício. Da outra, a lição era de superar seus problemas da vida. Então, lição é aquilo que você aprende, ou é basicamente o conselho que uma história te passa, ou que uma palestra te passa. Então, quando esse texto, ou essa frase que o Jota pensou, nos fala que as palavras de Deus nos trazem lições que nos edificam, é justamente isso. São coisas que a gente aprende da palavra de Deus que nos trazem edificação. E é muito interessante a gente pensar em edificação, porque muitas vezes nós pensamos que edificação tem a ver com se sentir bem. Muitas vezes, né, nós que somos cristãos, nós olhamos assim e falamos: nossa, eu fui naquele culto, aquele culto foi tão legal porque eu me senti tão edificado, porque eu me senti bem. Amém, glória a Deus que você sentiu paz no culto, mas edificação na Bíblia não tem muito a ver com se sentir bem, mas edificação na Bíblia tem a ver com construção. Ou seja, você construir algo. Quando a Bíblia fala para a gente edificar uns aos outros, fala para a gente ser útil na vida dos outros com o intuito de construir algo na vida dos outros. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante que tem a ver com a questão da edificação. Edificação, segundo a palavra de Deus, gente, é uma coisa muito interessante. Deixa eu dar um exemplo para vocês de edificação. Vamos supor que um homem que bate na sua esposa começa a ir numa igreja. E aí ele começa, né, a acompanhar os cultos, a ouvir da palavra de Deus.
E aí, em determinado momento, o pastor ele começa a ministrar sobre, por um exemplo, aquilo que a Bíblia fala que é sobre o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. E aí, por aquilo que o pastor fala e pelo convencimento do Espírito Santo, né, o Espírito Santo começa a convencê-lo, ele começa a entender que aquilo que ele está fazendo com a esposa dele é errado, porque não representa Cristo. Então, a partir desse momento, acontece a edificação, que é o seguinte, é quando o Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, constrói, né, edifica um pensamento, uma mentalidade em cumprir a palavra de Deus. E aí, por conta disso, esse homem, quando ele volta para casa, ele para de agredir a esposa. Consequentemente, a família dele fica melhor do que era antes, porque ele para de prejudicar a família e agora ele começa a trazer benefícios. Ele, então, começa a trazer um outro clima, uma outra vibe, né? Para uma outra realidade para a família dele. E a partir daí acontece a edificação. Por quê? Houve um pensamento construído através do ensino da palavra de Deus e do convencimento do Espírito Santo que o mudou e o fez mudar de atitude e o fez pensar conforme a palavra de Deus manda ou conforme a palavra de Deus direciona. Se você lembra que no último culto que eu estive aqui eu falei sobre arrependimento. Então isso é edificar. É você construir sobre o outro irmão coisas que vai fazer ele mudar e agir segundo a palavra de Deus e, consequentemente, fazer com que ele seja um ser humano melhor. Por isso eu quero falar sobre uma coisa muito interessante que a própria palavra de Deus diz, que está lá no livro de Timóteo, que tem tudo a ver com esse tema, que fala o seguinte, Timóteo 3, lá no verso 16, você pode acompanhar aí na tela, está escrito o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, né, e ele está dando diversos conselhos para Timóteo. Timóteo que estava prestes a liderar uma igreja na época. E então ele começa falando, toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Paulo aqui ele já está falando sobre a escritura sagrada, sobre a Bíblia. Na época, né, eles ainda estavam escrevendo o Novo Testamento, mas todo o Velho Testamento já estava escrito. Inclusive, o Velho Testamento que nós temos na nossa Bíblia aqui sagrada era o mesmo da época de Jesus. Os mesmos livros. E aí o que acontece é o seguinte, mas eles ainda estavam escrevendo o Novo Testamento. E os livros até então que já existiam, eles já estavam vendo como um complemento ao Antigo Testamento. Então Paulo ele fala o seguinte, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui ele já fala, a inspiração da escritura vem do próprio Deus. Ou seja, aqui está uma questão. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus e nem contém apenas a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, né? A gente vê muita gente falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas quando se fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, essa pessoa está querendo dizer que ela não acredita na Bíblia como um todo, mas que muitas vezes ela acredita em partes. O problema de falar que a Bíblia contém a palavra de Deus é que você pode adaptar o discurso, né, ou aquilo que você acha que é correto ou não, na sua vida. E aí que está o problema, porque é aí que está essas interpretações que as pessoas começam a tirar coisas da palavra de Deus para fazer, né, a Bíblia ficar mais fofinha, mais bonitinha e tudo mais. Mas a Bíblia não é certo falar que a Bíblia só contém a palavra de Deus, mas o correto é falar que a Bíblia é a própria palavra de Deus, e nem falar que a Bíblia se torna. Porque se a Bíblia se torna, ela dá o sentido de que a gente pode usar ela para se tornar algo que ela não é.
né? É igual, por um exemplo, alguma pessoa falar que um filme ele se torna a palavra de Deus também e tudo mais, que é uma coisa que não é verdadeira, ela não se torna, porque não é a gente que o faz, é uma coisa que ela é. Então Paulo está falando, toda a escritura é inspirada por Deus, isso revela que a palavra de Deus é a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. E isso é uma coisa muito interessante, por isso que ela é a nossa regra de fé. Por isso que é ela que define a nossa vida, porque ela é algo onde nós encontramos a vontade de Deus. O próprio Jesus falou que as escrituras testificam dele e que a gente considera que na escritura está a palavra de Deus. Jesus, ele falou isso, ou seja, que as escrituras testificam de mim. Vai estar passando essa referência aí na tela. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E por isso que é ela que define as coisas. Não é a gente que imputa significado à Bíblia, mas é a Bíblia que dá significado à nossa vida. E por isso que ele continua falando, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Ou seja, a Bíblia ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Lembra que Jesus ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida? Jesus ele não diz que ele é um caminho, uma verdade e uma vida. Ou Jesus não diz que ele se torna a verdade. Pelo contrário, ele diz que é a verdade. Porque quando se fala que é uma verdade, é porque existem várias outras verdades, né? E quando se fala que se torna verdade para a pessoa que quiser. Por isso que Jesus ele fala que ele é a verdade. Ele não é uma das verdades e nem se torna verdade, ele é a verdade. Por isso que Paulo ele fala que é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, porque ela testifica do próprio Cristo. Por isso que é útil para ensinar o que é verdadeiro. Por isso que a igreja ela precisa ensinar da Bíblia. Ela precisa ensinar da palavra de Deus, né? Como o Jota falou na semana passada, Deus fala conosco, fala, mas ele fala de acordo com a palavra de Deus. Para a gente entender o que ele fala, a gente precisa ler e estudar esse livro aqui que já está bem arrebentado, né, gente? Para falar a verdade, já está bem arrebentado. E aí você pode perguntar, Rafa, mas você não crê que Deus pode usar as pessoas para falar conosco? Eu creio, mas ele vai usar de acordo com isso daqui. A pessoa não vai falar nada que é contra esse livro, né? Se está falando algo que é divergente da Bíblia, então essa pessoa não está falando da Bíblia. E aí continue, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha que coisa interessante. Paulo aqui, ele está falando sobre a Bíblia, mas ele também está nos dando direções de como ensinar a Bíblia, de como pregar a palavra de Deus, de como falar da palavra de Deus. Ele fala que ela é para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ou seja, partindo do pressuposto de Paulo, a Escritura ela é inspirada por Deus. Por conta disso, ela ensina o que é verdadeiro. E porque ela ensina que é verdadeiro, ela então mostra aquilo que está em ordem ou não. Por quê? Porque o livro da Bíblia vai ser a verdade. E se a Bíblia não tiver se a nossa vida não tiver de acordo com a verdade, então a Bíblia vai nos fazer mudar. Por isso que é preciso pregar da palavra de Deus, e não só pregar da palavra de Deus. É preciso falar do que a Bíblia fala sobre todos os assuntos, mesmo que confronte as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia ela tem a capacidade de nos corrigir quando erramos e nos ensinar a fazer aquilo que é certo. Ou seja, se a gente quer que o mundo melhore, se a gente quer que as pessoas aprendam sobre Deus, e não só aprendam sobre Deus, mas que tomem atitudes que beneficiem umas às outras, a gente precisa ensinar da palavra de Deus. A gente precisa falar da palavra de Deus, porque ela, por estar pregando a verdade, é ela que nos mostra se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não, nos corrige e nos mostra fazer o que é certo. E isso também é uma coisa que nas pregações deve ter. A gente deve ensinar a palavra de Deus, mostrar a verdade, né? Continuando aqui falando, mostrar aquilo que está em ordem e não nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, para então haver uma correção e então mostrar para as pessoas para fazer o que é certo, né? Muitas vezes quando a gente vai ministrar, tem gente que só foca
em falar aquilo que está errado, mas nunca ensina as pessoas a fazer da maneira certa. E aqui Paulo está falando sobre isso, mas para a gente saber disso, a gente precisa estudar. A gente precisa ler a palavra de Deus e entender aquilo que Deus fala através dela. E aí Paulo termina. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ou seja, além dela nos corrigir e nos colocar no crivo da verdade, Deus ainda a usa para preparar a gente para realizar toda boa obra para Ele. Por isso que aqui está as palavras de Deus, que vai trazer lições, que vai nos edificar e automaticamente edificar as pessoas. Porque a edificação da palavra de Deus, ela constrói em nós pensamentos que nos fazem entender a vontade dele e nos fazem tomar atitude de acordo com a vontade dele. Então, quando saber que eu estou sendo edificado? Quando a minha mente está sendo mudada pela palavra de Deus e isso está reverberando nas minhas atitudes. Ou seja, eu estou tomando atitudes que vão de acordo com a palavra de Deus. Por isso, edificação na igreja não é só se sentir bem, mas edificação é você mudar de pensamento e tomar a atitude correta concernente com a verdade, concernente com as palavras de Deus. Então essa é a nossa pregação e agora a gente vai para um videozinho rápido sobre a questão da ceia do Senhor. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, 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 e nele a gente pode confiar. Amém. No mesmo espírito, queremos agora celebrar a ceia do Senhor. E dentro do que nós falamos sobre relacionamento, e o apóstolo Paulo fala que nós devemos lembrar do Senhor até que Ele venha. E essa forma que nós lembramos hoje é participando da ceia do Senhor. Você agora no seu lar, você aonde estiver agora, na família, no seu lar, eu quero que você participe junto conosco, lembrando desse amigo, desse Senhor em Salvador, esse seu grande amigo Jesus Cristo. E ele disse assim em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe
dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, Jesus deixou aqui essa prática, um direcionamento, um mandamento para mim e para você, para lembrarmos, como diz Paulo no nosso texto de 1 Coríntios capítulo 11, para lembrar da morte do Senhor até que ele venha. E aqui Jesus está dizendo, é interessante que as palavras de Jesus é sempre objetiva, é sempre curto, não é texto cansativo, é coisa prática. Ele partiu o pão, deu graça e disse: comei dele todo, comei-o, isso é o meu corpo. Deu graça, pegou o cálice e deu aos seus discípulos, os irmãos que estavam ali, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Vamos agora participar, vamos beber, simbolizando agora o sangue. Esse sangue, o sangue que perdoa o pecado, esse sangue que purifica, esse sangue agora que traz uma nova vida, um novo tempo. Nós não podemos perder essa referência de Jesus. A ceia do Senhor é algo supremo para nós. A ceia do Senhor é o top, é algo que não tem nada além do sangue de Jesus para perdoar pecados, para trazer em nós uma nova vida. Por isso eu quero te convidar neste momento. Nós vamos orar aqui mais uma vez, santificando esses elementos que estão aí na sua mesa, esses elementos agora que está diante da igreja. Nós vamos orar aqui e que você faça a sua oração também. Se for necessário, peça perdão ao Senhor pelos pecados, pela negligência, quem sabe por um afastamento, quem sabe por uma situação ou outra que agora é só você. A Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um momento teu, é um momento seu, é um momento meu, é um momento nosso de chegarmos mais no Senhor, através do quebrantamento, do reconhecimento que Jesus morreu e hoje eu faço parte desse corpo. Eu como do pão, que simboliza a carne. Eu bebo do cálice, que simboliza o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados, para a minha salvação. No nome de Jesus, que você possa fazer parte dessa mesa agora, com o espírito quebrantado, com o coração voltado para Deus, Deus Pai, para Deus Jesus Cristo e para o Espírito Santo como Consolador, Trindade santa e maravilhosa, que somente essa Trindade, somente Deus como o Pai, Jesus como nosso irmão mais velho, Deus Espírito Santo como Consolador, para te ajudar a manter essa vida na santidade, no nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós oramos por esses elementos agora que está na mesa da igreja. Nós oramos pedindo a santificação desses elementos, que este pão, que a partir deste momento seja agora o símbolo da carne do Senhor, aquela carne que foi partida pelos cravos, pelos chicotes, aquela carne que foi partida por aquela lança, que nós possamos agora entender, Senhor, a importância, esse simbolismo deste pão que está na nossa mesa. O simbolismo desse cálice, desse suco de uva, que simboliza agora o sangue de Jesus na nossa vida. Que possamos entender, Senhor, que possamos ter na nossa consciência agora, examinando, a Deus, a Tua palavra, e entender a morte de Jesus no meu lugar. Se fez maldito, foi a cruz que simboliza a maldição. Ele se fez maldição ali no meu lugar. E hoje eu tenho a esperança, a salvação, a certeza da vitória através dessa morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Abençoe, santifique, fortaleça a tua igreja através deste momento agora da celebração da ceia do Senhor.
esses elementos que vamos receber agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba agora a ceia do Senhor na sua casa, no seu lar, como um alimento para a sua alma, para o seu espírito, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos continuar caminhando com esse nosso amigo que é Jesus, fortalecido no Senhor, no nome de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe, rompendo em fé, no nome de Jesus. Ei, a igreja não parou, a igreja continua, rompendo em fé, no nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Antes de terminar o culto, vamos para mais avisos. Isso mesmo. Eu queria lembrar vocês que nós já estamos com culto presenciais, isso mesmo, no domingo, tanto às 9 horas da manhã, quanto às 19 horas à noite. E está sendo muito legal porque a gente também está fazendo essa nossa série, as palavras de Deus, lições que edificam. Então não perca, se você mora em BH, em Belo Horizonte, dá uma passada, o endereço vai estar passando aqui na tela. Se você está visitando o BH e está vendo esse vídeo, passa lá também, né? E além disso, eu gostaria de lembrar também que nós estamos tendo encontros durante a semana. A gente tem um encontro de mulheres, que geralmente acontece na quarta, e o encontro dos homens, que também acontece em dias alternados. Por isso que eu quero convidar você a ficar de olho no nosso WhatsApp, que vai estar passando aqui na tela, né? E aí, através dali, você vai ficar sabendo da programação semanal da igreja e tudo mais. Por isso, não deixa de adicionar o nosso número. E no sábado nós teremos encontro dos jovens, que acontece às 19 horas também. E esse mês a gente vai estar falando sobre o Apocalipse. Então não perca, vai ser muito legal, vai ser muito interessante. É um assunto extremamente importante para os nossos dias, então não perca. E o último aviso que eu gostaria de dar para vocês é: curta as nossas redes sociais, que está aqui nas legendas do vídeo, né, aqui embaixo no YouTube e no Facebook. Dá uma olhada lá. E no mais, até a próxima. Muito obrigado por estar vendo este vídeo. Lembre-se de deixar like, se inscrever no canal e de mandar esse vídeo para abençoar mais pessoas. Até a próxima, gente! Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar.